lá, no Vida em Conexão de hoje, estou com uma entrevistada muito especial para mim, que além de trabalhar comigo todos os dias, é uma grande amiga, que é a Priscila Machado. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história dela. A Pri, na verdade, além de uma grande profissional, ela se casou com 24 anos e se tornou mãe recentemente. Mas a Pri sempre foi uma mulher multitarefas, que sempre foi uma profissional muito dedicada, além de uma esposa e outros afazeres. E aí sua vida mudou completamente quando a Helena chegou, né, Pri? Mas eu queria conversar um pouquinho como foi a maternidade para você, porque não era algo tão próximo quando você casou, certo? Isso, eu sempre trabalhei e trabalhei muito, assim. Todos os meus trabalhos têm esse histórico de não ter tempo nem para almoçar, de produzir e trabalhar muito. E quando eu casei, já no primeiro ano de casamento, meu marido já pedia filho. Ele, aí, vai ser esse ano? Eu, não, ano que vem. Com certeza, ano que vem. Aí chegava no ano que vem, e aí, vai ser esse ano? Eu, não, esse não dá, ano que vem. Aí ele, e agora? Eu, olha, quando a gente tiver o nosso apartamento próprio, aí a gente vai ter filho. Aí compramos. Ele, e aí, eu, não, agora vamos estruturar. Então eu sempre enrolava ele. Porque eu tinha vontade de ser mãe, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não conseguia imaginar um filho. Naquela rotina de vida que você tinha. Porque ia trabalhar, ficava o dia todo trabalhando, chegava tarde. Como que eu ia criar um filho? E você se via como mãe, assim, no sentido de mulher? Ou você também não se enxergava como mãe ainda? Esse lado maternal, eu acho que ele era despertado dentro de você ainda ou não? Não, e eu acho que isso, não sei, eu acho que desperta quando você... Decide, né? Decide engravida. Porque até no comecinho da gestação, eu falava, ainda não tinha caído a ficha, sabe? Aí quando começou a crescer a barriga, eu falei, é verdade. Quando começou a mexer, eu falei, meu Deus. E vai aumentando, assim, né? O bebê vai crescendo, cada fase vai aumentando o amor. Já vai criando uma relação muito louca que a gente tem com o filho desde a gestação, né? E eu acho que você falou uma coisa importante que muitas pessoas me perguntam, assim, eu até converso muito com algumas mulheres que falam que não sabem que horas é a hora de decidir ter filho. E às vezes algumas pessoas me perguntam, me mandam mensagens, e aí com a sua resposta, eu acho que até a gente poderia conversar isso, porque eu acho que não existe um tempo, existe a decisão de cada um, né? Dentro da sua realidade profissional, dentro da sua realidade com o seu marido, né? Uma conversa onde vocês combinaram isso, porque realmente muda bastante, né? A relação entre o casal. E eu queria te perguntar, quando o seu marido te cobrava e você ficava falando, não é a hora, tinha um pouco de medo de você não dar conta dessa situação ou não? Era muito mais porque você achava que não era a hora mesmo? Tinha um pavor, medo, muito medo. Porque assim, todo o histórico de criação da minha família, de todas as gerações, era um modelo que nunca mudou. A mãe, que nunca trabalhou, o marido sempre trabalhou o dia inteiro e a esposa ficava em casa cuidando dos filhos. Foi assim com a minha mãe, com a mãe da minha mãe, com as minhas irmãs. Então eu não tinha outro modelo. Entendi. Eu falava, gente, eu achava que se eu não fosse a mulher que fosse ficar em casa cuidando da criança, eu não ia ser uma boa mãe. Então, meio que estava dentro da minha cabeça. E você ficava com medo de tomar essa decisão e também parar de ser a profissional que você gosta também. E eu falava, né? eu ficava numa situação, eu vou largar meu emprego para ser mãe? Não, eu não vou me sentir realizada, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, eu trabalho desde muito nova. Então eu não sabia como que uma criança ia encaixar nesse meu modelo de vida, entendeu? Entendi. Levando em consideração que a minha família e a família do meu marido também. Entendi. Sempre foi a mulher que cuidava das crianças. Que é um modelo bom, mas não é o único modelo. E não era o seu também. E não né? era o meu. Então eu tive que viver na prática isso. E com algumas pessoas que eu conheço que têm essa vida, você tem a vida corrida, tem filho, eu tenho amigas que também, e conversando e sabendo, e eu, não, dá pra fazer. Mas eu fui vendo realmente no dia a dia, na prática, nos problemas que foram aparecendo, que realmente é possível, mas não é fácil, e não é fácil para nenhum modelo. Eu acho que é exatamente isso, é que a gente também tem uma expectativa irreal de que, na verdade, existe um modelo perfeito. Não existe, né? E se a mãe decide parar de trabalhar e fica em casa,
Eu acho que é uma decisão também muito, muito correta da parte dela, se ela se sentir satisfeita com isso, mas ela também vai ter desafios. Da mesma maneira que a gente tem, né, desafio de criar os nossos filhos trabalhando e sendo essa mulher que não é só, nosso papel não é só ser mãe, né? Mãe é mais um papel que você desempenha. Isso. Mas aí com o crescimento da barriga e com essa relação que você foi tendo e com o nascimento da Helena, tudo mudou. Você acha que foi mudando psicologicamente, você foi se adaptando e se apaixonando por essa realidade, vendo que existia um amor maior dentro de você que você nem imaginava e que hoje você deve pensar que eu lembro que quando o Pedro tinha 1 ano, eu lembro que a primeira vez no Natal que a gente falou, agradecendo sobre o ano que a gente teve, eu lembro direitinho que eu falava assim, eu agradeço a vida do meu filho porque eu não sei como eu vivia sem ele, só que ele só tinha 1 ano, né? E eu falava, gente, como é que eu vivi tanto tempo sem meu filho e hoje, assim, eu não consigo mais imaginar a nossa vida, né? A gente até se emociona, mas a gente não consegue imaginar a nossa vida sem os filhos mais. E a gente às vezes reclama, fala que a vida tá corrida, mas eles fazem parte da nossa vida. Você também sentiu muito isso, eu lembro quando você foi chegando parte da sua... Né, no momento da Helena nascer, eu lembro que você estava já bem emotiva e bem mais assim tranquila e não tão mais ansiosa em relação a esses problemas, né? É isso mesmo. Tipo, eu até pergunto pro meu marido, como que era a nossa vida antes? A gente dormia até tarde? Como era? Parece que a gente esquece assim o antes, né? sabe? É muito mágico. Tudo que me falaram que é mágico é 100 vezes mais. É realmente algo sobrenatural. A maternidade. Mas quando eu engravidei e o tempo foi chegando, o que acontece? Antes da gente engravidar, a gente tem muitos medos. Medo do parto. Que parto que eu vou ter? Isso, eu falava assim, eu não quero ser mãe porque eu tenho medo do parto. Entendi. Eu jamais vou ter parto normal, eu falava. Jamais, imagina a dor que é aquilo, as mulheres gritando, berrando, e eu via, não, quero que me cortem. E já resolva logo. Eu não quero sentir dor. Entendi. Quando eu engravidei, eu tinha certeza que eu não queria parto cesárea. Eu queria parto normal. Que engraçado, né? Então tem um monte de medo que você tem antes, que quando você engravida e com o tempo, você vai mudando. E eu falei, eu quero um parto normal. Aí eu comecei a estudar, pesquisar, isso é outra coisa. A gente, quando engravida, fica procurando muita coisa na internet, conversa muito com muita gente, mas a mulher sabe e ela tem que ter essa segurança do que ela quer. Porque gravidez e quando o bebê nasce, gente, para dar opinião. É o que mais tem. Chega a ser uma coisa chata. E na verdade é uma decisão sua e do seu marido, né? E você tem que tomar essa decisão e não permitir também, senão você vai começar a ter muitas dúvidas, né? E muitos medos. E você vai querer agradar as pessoas, fazer o que falam e não vai fazer o que você quer. Inclusive, um tempo eu falei, não, eu quero ter um parto mais natural possível. Não quero anestesia, não quero corte, eu quero viver isso. E foi. E assim, a experiência do parto para mim... Eu acho que para você, além do parto, foi algo que não são todas as mulheres que têm essa capacidade da espera. Porque geralmente eu falo que são 9 meses e meu marido, o João, fala que são 9 meses e 1 ano. Porque quando completa 9 meses, são mais 4 semanas para nascer de fato, né? E essas 4 semanas, elas são muito mais ansiosas e demoradas do que a gravidez inteira. Porque geralmente você já está mais em casa, você já mudou sua rotina. E como eu acompanhei sua gravidez, eu lembro que você ficava muito... Você estava já em casa e ela não nascia. E já foi dando 39... 40, 41. Ah, ela nasceu com 41. Quer dizer, qualquer outra mulher talvez não tivesse tido a paciência de esperar, né? Não, e o final da gravidez é muito difícil, assim. Muito. Eu costumo falar, minha gravidez foi ótima. Se você tomar alguns cuidados, a gravidez não é doença, não é nada que te impeça de fazer nada. Mas o final, assim, as 2 últimas semanas, você fala assim, não aguento mais. E dá essa sensação de que parece que é 1 ano, né? Você não dorme mais, você já não tem mais o jeito de deitar. Você já se sente mal. Mas, Pri, aí eu queria só falar assim, falar um pouco antes dessa questão mágica do nascimento. A gente estava conversando também sobre a questão do acordo, que é muito importante você ter com o seu marido ou com o seu companheiro, no sentido de vocês saberem que é aquele momento o momento correto para o casal de ter uma criança. E eu acho que, além de tudo, tem a questão do tempo que o casal está junto também, que é importante, né? Que você esperou 5 anos para ter sua filha.
Isso foi importante para vocês se conhecerem muito como casal, criar uma afinidade, curtirem como casal bastante tempo. Como é que você fala um pouquinho sobre isso também? Eu acho que essa espera, esse acordo, eles são muito importantes, muito, muito, muito. Porque você ter um filho para segurar o seu casamento ou para qualquer outro motivo, eu acho que é o fim, sabe? Porque a gente, quando ele pediu, o homem quer muito rápido. Porque assim, o homem tem pouca participação dentro do universo todo, né? Mas eu falava para ele, não, vamos esperar, vamos curtir o casamento. No dia que eu falei que, no ano que eu falei que eu ia engravidar, foi em janeiro, eu falei assim, olha, em setembro a gente vai engravidar. Em setembro eu engravidei. Que coisa. Foi bem impressionante. O pessoal falava assim, não é assim não, menina, tu tem que começar a tentar 3 meses antes. Eu não, vai ser no mês que eu determinar. E foi, setembro. E esse tempo que a gente ficou junto, se conhecendo, entendendo o outro, sendo parceiro, sendo amigo, além de marido e mulher, é que tornou hoje mais leve, sabe, a maternidade. Porque ele me ajuda, todo o processo ele teve comigo, no parto, tudo, bastante. Muito participativo. E assim, a gente cuida junto. Não é eu sou responsável e ele é o provedor apenas ali dentro da maternidade. Ele faz tudo. Ele acorda demais. Inclusive as madrugadas sempre foram deles. Os primeiros meses ele dava banho, ele trocava. E eu fazia questão de deixar mesmo. Mas ele era assim naturalmente ou foi um acordo entre vocês? Naturalmente, ele queria também. Ele quis participar. Ele quis participar e ele participa. Às vezes a mulher fica assim, não, melhor fazer porque ele não sabe fazer, ele vai fazer mal. Deixa fazer mal. Mas ele tem que sentir o que é cuidar de uma criança, eu acho não é fácil. Com o programa Vida em Conexão, falando sobre o mundo da maternidade, sobre como é essa descoberta, na verdade, como a mulher acha que não tem, né, perfil ou que eu não me vejo mãe, de repente eu me encontro grávida e apaixonada por todo esse universo e percebo que eu não sei mais viver sem meus filhos. E essa é a realidade da Pri, da Priscila Machado, que é a minha entrevistada. E a gente estava conversando bastante sobre como foi essa expectativa, como foi a sua relação com o seu marido, com o Paulinho, em relação a esses acordos e combinados, né? Que você conseguiu entrar numa maneira... Acho que por isso que hoje você também tem uma vida equilibrada e tranquila, porque foi tudo muito esperado, conversado, combinado, acordado. Pri, falando um pouco mais sobre agora a sua vida, como foi a sua vida depois da maternidade. Aí você fala um pouquinho de como foi, você falou que você tinha um sonho de ter o parto normal, você conseguiu ter o parto normal. Na verdade, com 41 semanas, né? Fala um pouquinho de como é que foi essa experiência pra gente. Então, a questão da mulher se preparar, a gente falou de questões emocionais, do acordo, mas o preparo da mulher com o corpo dela para a gestação e para o nascimento, ele também é muito... Eu acho assim, quando me pedem um conselho, que eu não gosto de dar, mas quando me pedem, eu falo, olha, faça alguma atividade física. Prepare seu corpo, se você quer ter parto normal, faça caminhada que seja, fisioterapia, hidroginástica, porque isso faz muita diferença. Até para você chegar na gestação e perder rápido o que você ganhou. E quando eu decidi ter parto normal, eu tive uma médica maravilhosa e ela me deu todas as dicas. Aí você também já foi em busca de uma profissional que você sabia que seria de acordo com o que você queria, exatamente, né? Que é importante também. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero parto normal, mas ela tá num médico que ele é completamente voltado para cesariana. Isso, na verdade, é um problema, porque dentro do plano de saúde, eu fui em 5 médicos para ter parto normal e nenhum fazia. Você fazia o pré-natal com ele, mas quando fosse ter um neném, você tinha que ir na emergência e ter normal com qualquer pessoa. Meu Deus. É assim. Então, eu optei por pagar o meu pré-natal por fora, com uma médica que ia ficar comigo o pré-natal inteiro e no parto. Entendi. Foi uma opção minha, porque dentro do plano é muito difícil você conseguir um médico que vai estar disponível para fazer o seu parto. Então, eu tive esse preparo, ela me passou fisioterapia, caminhada e sol, e todo dia eu ia com barrigão e caminhar feliz da vida, e isso me fez muito bem, porque eu também tinha uma crença de família que toda mulher que ganha neném fica gorda. Ah, entendi. E fica gorda e não consegue perder nunca mais. Nunca mais, entendi. Então eu falei, não vai ser assim. Então eu até emagreci mais depois que eu ganhei, porque eu fiquei assim, não, eu vou me cuidar, vai ser ótimo, vou cuidar da minha alimentação. E isso não vira um peso para a mulher depois, porque ela já tem aquela responsabilidade com a criança.
E ela fica se olhando no espelho. Já não tá muito feliz com o que vê, porque é normal também a gente demora um pouco Demora pra gente um ano voltar né? ao normal. Mas aí você voltar ao normal e tá com peso acima do que você tava. Eu acho que é frustrante. Porque a questão hormonal nessa época, assim, depois que ganha neném, é terrível. E eu falei, não, eu vou prevenir isso. Então foi um planejamento que eu tive. Eu não quero passar por isso, eu quero perder rápido, eu quero focar na minha filha e pronto. Então depois que eu ganhei neném, eu tinha um outro desafio, que era voltar para minha rotina de trabalho. E assim, aí, a princípio eu pensava, gente, eu não vou conseguir ficar a licença de maternidade dentro de casa, eu vou ficar louca. Como que eu vou ficar o dia inteiro com o bebê? Eu não vou dar conta. Mas assim, é muito trabalhoso. Você não fica licença maternidade descansando sem fazer nada. Você fica o dia inteiro em função da criança. Na verdade, você nem vê o dia e a noite passar, né? É engraçado isso. Às vezes você acorda, eu lembro que eu acordava e aí já ficava na função, e aí quando eu olhava no relógio, já estava quase na hora do almoço, eu ainda nem tinha trocado de roupa ainda, não tinha dado tempo ainda de eu me trocar, de eu fazer, tipo, tomar um banho com calma, porque era uma coisa atrás da outra, assim, né? E não é só pelo trabalho. A mente da mulher, né? Você fica olhando o bebê para ver se ele tá respirando. Eu não sei se é porque é só o primeiro, o segundo é mais leve. O primeiro só. O segundo você já deixa dormir mais. Se chora um pouquinho, você já não levanta correndo, entendeu? É normal. Eu acho que então fica mais difícil. Aí, voltar pro trabalho, a rotina e tudo, aí eram várias questões para decidir. E o primeiro dia de trabalho, assim, eu lembro até hoje que todo mundo falava para mim que eu ia sofrer, chorar, ficar muito triste. E você estava muito feliz. E eu lembro que eu voltei a trabalhar num dia de evento. Então eu cheguei lá cedo e era evento até 10 horas da noite. Então assim, não foi um dia de trabalho que eu voltava para casa 6 horas, 7 horas. Eu voltei para casa quase 11 horas. E eu falei, primeiro, eu não vou sofrer. Eu não vou sofrer porque minha filha não tá largada. Ela não tá abandonada, eu tô trabalhando, ela vai olhar pra mãe dela e vai ter muito orgulho que a mãe dela trabalha, como eu tenho orgulho do meu pai, que sempre trabalhou e viajou demais, mas eu falava, gente, o meu pai, ele é seu exemplo. Ele é meu exemplo, né? E aí, primeiro dia foi muita correria, quando eu vi, acabou. E ela tava bem, e foi tudo bem. E você não tem que ter culpa de ser uma profissional, de estar trabalhando, porque você tá trabalhando pra dar também algo pra ela, que se você não tivesse... você não teria condições, né? Exatamente. Enfim. E esse sentimento de culpa parece que está dentro da mulher. É muito forte. Você, às vezes, é um sentimento mais da mãe do que da criança em si. Sim. E quando eu falei assim, não, eu não vou ter esse sentimento, eu não vou ficar pensando muito em como vai ser, eu vou viver. Ele é importante porque a criança, ela não tá sentindo aquilo que você tá sentindo, entendeu? Ela não tá se sentindo largada. E outra, você trabalha o dia inteiro, mas você tem que ter sabedoria que quando você volta e pisa dentro de casa... Aí você tá com ela, né? 1 hora, 2 horas com sua criança, com tempo de qualidade, às vezes é mais importante do que você ficar sem trabalhar e ficar o dia inteiro dentro de casa triste, insatisfeito, estressado. Então, assim, sem paciência e infeliz, se sentindo feio... não se sentindo útil para outra coisa, para os seus projetos, sabe? Então, eu acho que como você lida com a qualidade do tempo que você passa com a criança, com o seu marido, ele vale muito mais do que o tempo em si que você fica ali, entendeu? E como é que você fez quando você tomou a decisão em relação a quem vai cuidar dela? Então, outra questão também que muita gente tem esse medo, esse mito, ai meu Deus, uma babá... Eu vou deixar com vó ou com um familiar, ou vou botar numa creche. Como é que foi, assim? Então, isso realmente um dilema. Porque também a sociedade dita que é desse jeito, mas você não sabe nem por que às vezes, sabe? Então, assim, era assim, creche. Pra mim, eu não concordava com creche, pra mim era um absurdo creche. Creche, quando eu falava creche, vinha na minha cabeça uma cena. Um monte de menino catarrenta apanhando dos amigos dentro da escola. Tipo assim, não tinha outra. Eu nunca tinha ido numa creche. Mas era essa a imagem que eu tinha. Eu também. Os catarrinhos descendo, eles nervosos, batendo. Na minha família e na família do meu marido, nunca nenhuma criança foi pra creche. Então, e eles sempre falavam isso. Creche? Nunca. Tipo, que mãe mais louca que vai ser você de deixar sua filha na creche. Aí eu falava assim, acho que eu vou deixar a Helena na creche. Tadinha, Priscila. Não faz isso com a bichinha, não. Aí eu... tadinha, né? Então, assim, creche não foi minha primeira opção.
Eu tinha, dentro da minha realidade, ou eu deixava com alguma avó, que as duas avós são disponíveis, muito bom, sempre cuidaram da família, teriam como ficar. Ou eu contrataria uma babá. Eu não queria a opção de avó, porque eu não queria ter só essa opção, assim. Apesar dela ser disponível, ela tem os compromissos, e uma criança exige tudo. Então você imagina, se já cansa a gente, né, que é jovem, imagina nossa mãe. Que tem outra, não, e ela vai ter outras atividades para fazer, outras atividades. Aí eu falei, eu não quero deixar com minha avó nem com minha mãe. Eu sei que ali só jorra amor, ia ser ótimo, mas a minha logística de todo dia deixar em avó. A avó não pode deixar na outra avó. Eu não vou trabalhar tranquila. E uma rotina também para a criança, né? De não ter um lugar fixo, todo dia estar num lugar diferente. E aí, o conflito que é você falar assim, mãe, eu não quero que você crie desse jeito. Minha filha, eu criei 4, 5 e eu sei como criar. É verdade. Ela vai criar do jeito dela. Não significa que é o jeito errado certo ou errado, certo. É o jeito dela. E aí depois para consertar isso. É muito difícil, né? Então eu falei, não, eu aprendi que nesse universo não tem uma coisa definitiva, você tem que testar. Então eu falei assim, eu vou testar ela ficar com a babá. Eu tenho um ponto positivo que muita gente não tem essa honra, oportunidade de ter o pai próximo, que o meu marido, o escritório dele é dentro do apartamento. Então assim, isso me deixou segura. Muito tranquila, né? Bom, ela tá com a babá, é uma babá de confiança, ele tá ali de olho. Então, isso serviu muito no comecinho, enquanto ela era bebê e não exigia muito. Aí ela entrou na fase de engatinhar. E eu moro num apartamento, não tem parque perto e é uma avenida de muito carro e não dá para passear com ela de carrinho. Então eu comecei a ver que ela ficava muito inquieta e o meu marido não conseguia produzir tanto, porque ele via, ela dava um chorinho, ele já ficava, não conseguia trabalhar. E eu falei, gente, aí no começo eu fiquei meio desesperada, que eu falei, o que eu vou fazer? Creche não é opção. Eu não vou deixar com vó, ainda mais agora. E o que eu vou fazer com a babá? E aí eu tenho uma coisa que eu faço na minha vida, sempre que eu tenho que tomar uma decisão, eu pego um papel, uma caneta, e eu começo a escrever todas as opções que eu tenho. E eu faço uma coluna, ponto positivo, ponto negativo, ponto positivo, ponto negativo. Os pontos, geralmente assim, os nossos medos sempre estão relacionados a nós. Ao que a gente o que a gente Como eu falei, tadinha dela. Tadinha não, você tá com medo. Você não quer ficar longe dela. É você o problema. E quando eu entrei na creche, eu falei, gente, não é o que eu pensava. Os meninos não estão catarrentos. Eles estão felizes, sabe? E eu falei, gente, ela tá mais feliz, mais socialmente adaptada, com do mais que quando espaço. estava em casa. Aí, essa primeira semana, ela entrava eu ficava até 2 horas lá, o pai ficou lá na creche de longe, observando para ver como é que seria a adaptação dela. Mas eu entrei, a creche fofa, eles têm aula de música, tem parque, tem atividade para eles se movimentarem melhor. E eu fiquei feliz pra caramba, tranquila, e ela, amando. Nossa, ela saía, arrancava a chupeta de todos os amiguinhos dela, engatinhando, toda feliz e conversava, sabe? Feliz. Eu chegava pra buscar ela, já tinha jantado, já tava tomada banho, e eu só curtia ela. Ai, que bom. Porque antes em casa eu falava, não, deixa, eu vou chegar, eu vou dar janta, eu vou ficar. Eu já chegava super cansada e não conseguia ficar com ela, né? Porque eu tinha que fazer coisas pra ela, não ficar com ela. E aí, pronto, eu achei um modelo que nesse momento, pode ser que quando ela começar a andar, mude, eu não quero deixar ela na creche. Mas assim, existem as fases, né? E a gente tem que testar tudo. Claro. Né? Então, para você hoje, você definiria a sua vida como mulher e que dica você daria para essas mulheres que estão grávidas ou que têm um sonho de engravidar ou uma vontade, mas tem medo? Medo da mudança profissional, medo de alterar muito a rotina, o corpo, o casamento. O que você poderia deixar para elas? Um recadinho, assim, uma dica? De forma bem prática, né? Porque eu poderia falar, não, Deus vai cuidar de tudo, vai dar tudo certo. Vai, mas assim, de forma bem prática. Cuide do seu casamento, sabe? Tenha certeza de que vocês estão alinhados, sem crises que ficam se repetindo toda vez, sabe? Bem parceiros. Tenha um planejamento no sentido assim, eu vou engravidar
tal data, até lá eu vou planejar algumas coisas, eu vou ver o espaço físico que a criança vai ficar, eu vou ver as opções que eu tenho para quando nascer. Cuide de você, do seu corpo, comece a fazer alguma atividade, assim, eu não tenho condição de ir para uma academia, de fazer um esporte, faz uma caminhada que seja, mas comece a se movimentar, porque vai fazer muito bem para você, né? E é isso, assim, tem a sua experiência também, porque as pessoas vão contar a experiência delas, que vai ser a verdade delas e vai querer colocar isso dentro de você. Não é assim. E, na verdade, o seu filho, ele é seu, né? Seu e do seu marido. Então, assim, acho que a gente pode ouvir palpites, mas, na verdade, a decisão final e da criação tem que ser nossa, né? Isso, exatamente. Então, ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei a sua presença. Espero que vocês tenham gostado. A gente conversou bastante sobre esses mitos, sobre a realidade, sobre medos da maternidade. E como a gente está no mês das mães, se você realmente sonha em ser mãe, não deixe essa oportunidade, né, passar por medos, por inseguranças. Porque o tempo vai passando e quando a gente vê, a gente já realmente viveu tanta coisa e aquele sonho ainda está ali escondidinho. Então, realmente se organize, pense, coloque diante de todos os seus projetos, se é isso que realmente você quer. E estude bastante todas as possibilidades, como a Priscila falou, porque eu tenho certeza que quando seu filho nascer, tudo se ajeita, né? Porque o amor e o carinho e o cuidado que a gente tem por eles é tão grande que a gente consegue... A gente se torna realmente super mulher e consegue fazer tudo que já e mais um pouco do que a gente jamais imaginava, né? Então, um beijo para vocês e a gente se vê na próxima semana. Just hold tight to my hand. There's no